Olá, amigos, muito boa tarde. Começa agora o programa A Semana no Mundo, que transmitimos todos os sábados às 3 da tarde na TV 247. A semana foi marcada pelos intensos acontecimentos políticos e militares no Afeganistão. Sobre esse tema, vamos dedicar algum tempo do nosso programa de hoje. Durante a semana, houve muitos fatos relacionados à guerra estadunidense no Afeganistão e, obviamente, houve muitos debates entre as forças progressistas e de esquerda. O site Brasil 247 e a TV 247 deram grande espaço a esse noticiário e a essa discussão. Nós cobrimos intensamente os episódios que marcaram esta semana e continuaremos fazendo o mesmo ao longo dos dias, porque tudo indica que os acontecimentos no Afeganistão terão muitos desdobramentos, a situação ali está evidentemente em aberto, o conflito se espalha, se intensifica e nós continuaremos cumprindo aqui o nosso dever jornalístico de informar e opinar. Obviamente que temos recebido com muito gosto as contribuições que vêm dos internautas. Muita gente nos escreve, faz comentários nas nossas lives, faz comentários em nossos noticiários e nós agradecemos enormemente por isso. É desta maneira que o site Brasil 247 alcança uma amplitude maior, um alcance maior no seu noticiário e na sua opinião. Por isso mesmo, a gente sempre pede no início aqui de cada programa que os amigos que nos acompanham deem seus likes aí nas notícias, nos vídeos, comentem, compartilhem, amplifiquem o máximo esta que é a voz da resistência, a voz em defesa da soberania nacional, da autodeterminação nacional, das nações e dos povos. Uma voz que se levanta em defesa da paz mundial e da democratização das relações internacionais. Além do Afeganistão, obviamente, vamos tratar alguns outros assuntos que marcaram a conjuntura internacional durante esta semana. Bom, eu vou passar logo aqui para compartilhar com vocês as primeiras informações, os primeiros artigos que nós publicamos no site Brasil 247. Em cima deles, vamos trocando aqui ideias. Já no começo da semana, em cima dos acontecimentos, eu publiquei uma coluna no Brasil 247, publiquei também no resistência.cc, intitulada Derrota dos Estados Unidos no Afeganistão traça o desenho da nova ordem mundial. Então, eu digo assim, somente o tempo dirá se a tomada do poder pelo Talibã no Afeganistão terá sido uma tragédia humanitária, como muita gente está dizendo, e um prejuízo inarredável para o direito internacional humanitário, o que se somaria ao plantel de crimes do imperialismo estadunidense, responsável em primeira e última instância pelo desfecho do conflito que provocou e sustentou durante longas 2 décadas. Ou se os acontecimentos resultarão em progresso e estabilidade para um país em conflitos internos e guerras externas há cerca de 40 anos. É algo a verificar, porquanto o Talibã não é um partido monolítico, nem uma milícia homogênea. Corresponde a um mosaico de forças políticas, tribos, clãs, grupos de senhores da guerra e tem afinidades com diferentes influências regionais. Da formação surgida em 1994 e que governou o Afeganistão de 96 a 2001, até os dias que correm, passou também por reconfigurações internas. Novamente no governo, depois de vitorioso em uma guerra pela expulsão de forças de ocupações estrangeiras, é preciso captar-lhes os sinais, algo que prudentemente tem feito algumas chancelarias, especialmente da Rússia e da China, e o Conselho de Segurança da ONU, que reunido na segunda-feira
dia 16, em caráter emergencial, enviou-lhe mais apelos do que reprimendas e admoestações. Vou deixar aqui na tela o artigo, enquanto eu faço aqui alguns comentários do que me parece mais relevante nesse conflito do Afeganistão. Digo mais relevante porque há muitos detalhes que às vezes escapam à nossa observação, até porque as informações não chegam completas. Primeiramente, amigos, eu quero destacar que o imperialismo estadunidense sofreu uma importante derrota. Há pessoas que contestam isso e que dizem, não, o que os Estados Unidos fizeram foi um acordo, desde a época do Trump ele já tinha feito um acordo para o Talibã, já tinha feito um acordo com o Talibã, já tinha se comprometido com o próprio Talibã, com o governo afegão e com a comunidade internacional de que iria se retirar do país. Então, tudo isso não passa de uma manobra americana, os Estados Unidos vão continuar dominando ali. Bom, que o Trump tinha feito esse acordo, é verdade. Que o Biden tinha anunciado que iria retirar as tropas dos Estados Unidos do Afeganistão, também é verdade. Mas não se pode negar que o fim da guerra no Afeganistão é uma vitória do povo afegão e uma derrota da força de ocupação. Quando o Trump fez o acordo com o Talibã e quando o Biden reafirmou que iria retirar as tropas americanas do Afeganistão, isto já era, na verdade, um sinal da derrota americana. A retirada americana do Afeganistão, sem conseguir pacificar o país, sem conseguir soerguer instituições sólidas, sem conseguir anular o poder do Talibã, sem conseguir minimamente estabilizar a região da Ásia Central e sair da maneira que eles saíram, isso é sim uma derrota para os planos do imperialismo estadunidense. E nós não podemos deixar de celebrar o fato de que o povo do Afeganistão reconquista a sua independência nacional. Não podemos deixar de celebrar o fato de que, com a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, abre-se a possibilidade de reconstruir a paz naquele país, de fazer com que ele recupere a sua estabilidade e até mesmo a unidade nacional. Então, é uma derrota, sim, do imperialismo estadunidense. Como demonstração também adicional desta derrota, está o balanço da ocupação americana. Quando começou a guerra no Afeganistão, tinha uma organização terrorista no Afeganistão. Depois que os Estados Unidos ocuparam durante 20 anos, surgiram 20 organizações terroristas. E os Estados Unidos disseram que iam para lá para acabar com o terrorismo. Quando os Estados Unidos ocuparam o Afeganistão, havia 30% da população afegã em estado de condição de extrema pobreza. Hoje há mais de 70% de pessoas vivendo em estado de extrema pobreza. Os Estados Unidos empobreceram o Afeganistão. Os Estados Unidos foram incapazes de desenvolver o país, de fazer investimentos que levassem desenvolvimento, progresso e bem-estar para o povo do Afeganistão. Então, isso é um sinal de um tipo de resultado da ocupação americana no Afeganistão. Vejamos o resultado da guerra em si, foram 180 mil pessoas mortas. E entre essas 180 mil pessoas mortas, contam-se cerca de 60 mil civis. Ou seja, os Estados Unidos perpetraram massacres no país, perpetraram genocídio, provocaram a morte de 60 mil pessoas inocentes, porque são civis e não poderiam, e portanto são vítimas de uma guerra. Essas pessoas não estavam fazendo guerra. Então é importante destacar esse aspecto. A guerra americana no Afeganistão gerou 11 milhões de refugiados, pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas, suas terras e o seu país.
E agora vão se acrescentar outros tantos, porque vocês estão vendo essas cenas dantescas nos aeroportos e estradas do Afeganistão, na tentativa de cruzar a fronteira ali com o Paquistão e nos aeroportos, na tentativa de deixar o país. É de se perguntar quem provocou essa tragédia. Foram os talibãs que provocaram essa tragédia ou foi o exército e o governo do imperialismo estadunidense? Me parece que foram eles que provocaram esse êxodo enorme. Claro que tem uma parte das pessoas que estão amedrontadas, estão com receio do que o Talibã pode fazer com elas. Muitas dessas pessoas foram servidores do regime de ocupação, facilitaram a ocupação imperialista e, naturalmente, estão com medo de retaliações. Mas quem provocou a tragédia foi a ocupação estadunidense. Podíamos ressaltar ainda, como resultado da ocupação americana, que o Afeganistão, o único setor da economia que se desenvolveu foi o setor de produção de ópio, produção de drogas, porque toda a economia do país permaneceu estagnada e o país permaneceu como um dos países mais pobres e mais atrasados do mundo. Quero ressaltar que já no domingo, quando as forças afegãs, entre o domingo e a segunda-feira, entraram em Cabul e tomaram o poder, as forças do Talibã proclamaram o seguinte: acabou a guerra e nós conquistamos a independência nacional. Eu diria o seguinte: é preciso levar isto em conta, independentemente do caráter do Talibã, que eu vou discutir sobre isso, vou apresentar minha opinião sobre isso, mas independentemente disso, é preciso levar em conta esta declaração. Assim como é preciso levar em conta os compromissos que eles estão assumindo, os talibãs, de que vão realizar um governo inclusivo e as promessas de que não vão cometer os mesmos crimes que cometeram quando estiveram no poder entre 1996 e 2001. Claro que a gente não pode confiar em que eles vão cumprir rigorosamente o que estão prometendo, mas é preciso levar em conta. É preciso levar em conta que os talibãs chegam ao poder depois de derrotarem a ocupação americana, num outro contexto nacional e num outro contexto geopolítico regional e mundial. É um outro contexto nacional porque isto ocorre 20 anos depois de uma guerra de ocupação, de uma força estrangeira sobre o país. E, portanto, nesse período, o Talibã liderou uma guerra prolongada de libertação nacional. E, ao fazê-lo, teve que se ligar a camadas profundas do povo afegão. E, ao fazê-lo, teve que se credenciar como uma força política dirigente de um processo político de independência nacional. Então, não é o mesmo contexto, o de 2021, não é o mesmo contexto de 1996. Em 1996, os talibãs chegaram ao poder depois de uma guerra civil fratricida entre uma miríade de grupos terroristas e de clãs e senhores de guerra, que entraram em conflito entre si porque eram forças instrumentalizadas pelo imperialismo, porque eram forças que tinham sido mobilizadas ao longo dos anos 1980 para lutar contra a ocupação soviética. E quando acabou a ocupação soviética, esses grupos, que os Estados Unidos chamavam guerreiros da liberdade, e foram recebidos, muitos deles, pelo então presidente Ronald Reagan, na Casa Branca. Então, vejam bem, a Casa Branca fabricou terroristas no Afeganistão. A Casa Branca recebeu terroristas no Salão Oval. A Casa Branca financiou os grupos terroristas para lutarem contra a União Soviética nos anos 1980. E vocês vão perguntar, mas o que a União Soviética vai fazer ali? Certamente que cometeu muitos erros, mas a União Soviética invadiu o Afeganistão em 1979,
a pedido do então governo afegão, que era um governo revolucionário, era um governo de esquerda, era um governo anti-imperialista, era um governo socialista, e que estava lutando para implantar o socialismo no Afeganistão. Então, quando houve a tentativa do imperialismo e das forças oligárquicas locais para derrubar esse governo pediu ajuda à União Soviética. E os Estados Unidos, então, começaram a fomentar o terrorismo no Afeganistão. Inclusive, o senhor Osama Bin Laden, que foi depois acusado de ser o responsável pela Al-Qaeda e que teria sido ele o homem que idealizou e mandou executar os atentados às Torres Gêmeas e depois foi assassinado pelo governo dos Estados Unidos, ele é cria desta época e é cria dos Estados Unidos. Então é preciso levar em conta esse histórico. Então, quando o Talibã chegou ao poder em 96, o país estava mergulhado numa guerra intestina entre esses grupos. E o Talibã apareceu supostamente para unificar o país e para acabar com aquela guerra fratricida e, no exercício do poder, cometeu atrocidades. Porque a natureza do Talibã é ser um amontoado também de grupos, de clãs, de senhores de guerra, e usa esses métodos aí retrógrados e cruéis. Então, nós não temos ilusões sobre a natureza da força política e militar que assume o poder no Afeganistão, os talibãs. É uma força reacionária, é uma força que não tem um horizonte social para o processo de libertação nacional, para o processo de independência nacional. E provavelmente não terá capacidade de unificar o povo do Afeganistão nesse mistério, com esse objetivo. De qualquer maneira, nós não podemos deixar de afirmar que a conquista da independência nacional, a conquista da retirada das tropas imperialistas do país, a derrota da ocupação militar do Afeganistão pelos Estados Unidos é uma vitória do povo afegão. E o povo afegão tem direito à independência, tem direito à autonomia, tem direito a viver fora do domínio imperialista estadunidense. E isto é verdadeiro mesmo na circunstância em que quem assume o poder nesse processo de conquista da independência é uma força como o Talibã. O Talibã tem feito apelos à comunidade internacional para que, ao invés de fomentar mais discórdia, fomentar mais conflitos, fomentar mais instabilidade, ajude o país a conquistar a paz e a estabilidade. E tem feito apelos ao povo do país para se unir em torno da bandeira da independência nacional. Se serão capazes de fazer isso, é uma questão a ver. Claro que para forças políticas progressistas, revolucionárias, socialistas, republicanas, soa estranho que o Talibã proclame a fundação do que eles chamam Emirado Islâmico do Afeganistão. É algo que não tem a ver com os anseios democráticos gerais da humanidade. E é algo que pode complicar a própria tentativa dos talibãs se consolidarem no poder como um membro confiável da comunidade internacional e obter o reconhecimento dessa comunidade como um Estado nacional independente normal, membro da ONU e que tem a capacidade de se relacionar normalmente com todos os demais países. Então, eu acho que a natureza política retrógrada do Talibã, que vem daquela experiência de 20 anos atrás, e já a proclamação dessa
desse caráter do novo poder como um emirado islâmico do Afeganistão, isso é algo que pode, na minha opinião, mais prejudicar do que contribuir para a unidade nacional, na medida que, pelo visto, será um governo sectário, um governo de uma seita religiosa, que é contraditório com o apelo que eles fazem pela unidade nacional. Mas isso também tem que ser observado no seu desenvolvimento e nós não anteciparmos na base da adivinhação que resultado isso dará. Então, ninguém tem o dom de adivinhar como será o desdobramento da situação no Afeganistão. De qualquer forma, eu opino que o fato de ser um governo com essa natureza que eles proclamaram, e ainda dizer que vai ter que ser rigorosamente a aplicação da Sharia, que é a justiça, né? A justiça baseada na interpretação que eles fazem do Alcorão e da religião islâmica, eu acho que isso pode ser um fator complicador. Mas eu não ignoro, eu não deixo de levar em conta os primeiros apelos e as primeiras proclamações que o Talibã fez em favor da unidade nacional, em favor da estabilidade do país, em favor da unificação do país, da pacificação do país. Não ignoro também que eles dizem que vão retificar aqueles comportamentos cruéis e brutais contra as mulheres, que de fato é algo inadmissível, que não só sejam discriminadas, ignoradas, espezinhadas, como sejam violentadas da maneira como os talibãs fizeram quando passaram pelo poder e, segundo consta, que é a prática deles cotidiana por conta de uma interpretação errada e distorcida do Alcorão e dos rituais todos e dos conceitos todos teológicos da religião islâmica. Então, eu diria isso, que é uma força política reacionária, mas que é preciso levar em conta a nova situação em que eles chegam no poder e as declarações que fizeram. Dito isso, meus amigos, e para encerrar essa parte do Afeganistão, eu percebo que forças internas e forças externas que não se conformam com a derrota estão fomentando mais conflitos, mais violência. Então, de fato, o desenvolvimento da situação política e militar e de segurança do Afeganistão é imponderável. Ninguém sabe o que vai acontecer, porque se impuser uma situação de conflito interno, claro que o país pode degenerar ainda mais numa situação insustentável. E pode ser que a aposta das forças imperialistas seja esta, para demonstrar que eles não têm capacidade de governar, demonstrar que o país é ingovernável e fabricarem outro tipo de intervenção lá adiante. É algo a verificar. Queria ainda, portanto, é um cenário previsível, o cenário da perpetuação do conflito interno, como aconteceu entre 2001, entre 79 e 96, né? Bom, dito isso, é preciso examinar as repercussões locais, regionais, desse desfecho da guerra do Afeganistão, da ocupação americana no Afeganistão. Algumas potências regionais precisam ser levadas em conta. O Paquistão, a Índia, o Irã, a China, as ex-repúblicas soviéticas que fazem parte ali da Ásia Central e que são uma espécie assim de tampão entre o Afeganistão e a Rússia e a própria Rússia. A China, e aqui eu vou compartilhar com vocês uma outra notícia interessante, porque ilustra bem o que a gente quer dizer. A China está fazendo a seguinte declaração. Vou botar aqui a notícia que é muito interessante. Olha aqui. Porta-voz do Talibã diz que a China desempenha papel positivo na reconciliação pacífica do Afeganistão.
A China está dizendo o seguinte: é melhor a Rota da Seda do que a Rota dos Tanques. O que é a Rota da Seda? A Rota da Seda é uma iniciativa que a China tomou em 2013, um mega projeto de desenvolvimento comercial e de infraestruturas, pelo qual a China financia o desenvolvimento de condições para estabelecer um comércio mais intenso possível com países da vizinhança e mais além. Esse projeto se chama Um Cinturão, Uma Rota. O novo cinturão em torno ali da região asiática e uma nova rota que eles chamam uma nova Rota da Seda, em alusão ao que foi a Rota da Seda do passado. Essa nova Rota da Seda da China já chegou até aqui, a América do Sul, porque já há países da América do Sul que aderiram à Rota da Seda. Há países da Europa, inclusive países capitalistas desenvolvidos, que aderiram à Rota da Seda. A maioria dos países da região asiática aderiu à Rota da Seda. E a China está oferecendo ao Afeganistão que também dê a sua adesão à Rota da Seda. Então, voltando aqui para a notícia, eu vou ler para vocês e continuar argumentando. O porta-voz do Talibã diz que a China desempenha papel positivo na reconciliação pacífica do Afeganistão. Além de avaliar positivamente o papel desempenhado pela China em relação ao Afeganistão, o porta-voz do Talibã disse que espera que essa contribuição possa continuar no futuro. Essa foto que está aí é de antes desse desfecho da guerra, mas é uma reunião que houve na China entre está aqui no centro, o chanceler da China, o senhor Wang Yi, ministro das Relações Exteriores, e uma delegação diplomática do Talibã, mostrando que o Talibã não é apenas essa organização violenta que se apresenta, mas é uma organização diplomática, uma organização que exerce a diplomacia também e que pode, sim, apresentar mudanças em seu comportamento. Isso é algo que está em aberto. Ao falar sobre a reconstrução e a manutenção da paz no Afeganistão, o porta-voz do Talibã disse que já visitou a China várias vezes e o país sempre desempenha um papel positivo na reconstrução pacífica do Afeganistão, especialmente no processo de promoção da reconciliação pacífica do país. Então, eles têm mantido essa expectativa em relação à China, e a China tem dito que também alimenta a expectativa de que o Talibã mude de comportamento em relação ao que tem sido no passado e que cumpra a promessa de realizar um governo inclusivo e de também, obviamente, suspender aqueles comportamentos e aquelas atitudes de violação dos direitos das mulheres e dos direitos humanos de uma maneira geral. Então, uma possível repercussão desses acontecimentos no Afeganistão é que a China ocupe um lugar de destaque nas relações com o Afeganistão e ajude o país a promover o seu desenvolvimento econômico e social. Isto quer dizer que a República Popular da China, que é um país socialista, dirigido por um partido comunista, tem afinidades ideológicas e filosóficas e políticas com o Afeganistão? Em absoluto, ou com o Talibã? Em absoluto. Mas significa que a China interpreta que, na atual situação do mundo, há margem para o convívio entre ideologias diferentes e há margem para uma cooperação bilateral e multilateral e que fará melhor ao mundo que o Afeganistão se estabilize, que o Afeganistão seja reconhecido pela comunidade internacional, do que o Afeganistão vivendo em guerra interna, em conflito ou sob a ocupação de uma potência imperialista, como foi o caso dos Estados Unidos. Então, são escolhas que estão por ser feitas e, portanto, tal como não se pode ainda prever qual vai ser o desdobramento de toda a crise interna no Afeganistão, não se pode prever tampouco qual será todo o desdobramento das repercussões desses fatos mais recentes na conjuntura
internacional. E quero mostrar o outro lado desta questão, que é a atitude dos países imperialistas. E está aqui a notícia: G7, que é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, pede uma missão internacional compartilhada para conter a crise no Afeganistão. O G7, de acordo com os entendimentos mantidos entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, o G20 deve realizar uma reunião nos próximos dias. Desculpe, o G7. O G7 vai realizar uma reunião nos próximos dias para estabelecer estratégias de como vão considerar a situação no Afeganistão. Que atitude vão tomar em relação ao Afeganistão? Vão fazer uma nova guerra? Vão convocar de novo a OTAN para manter as suas tropas no Afeganistão? Ou vão combinar com todas as partes que estiverem envolvidas neste assunto, combinar que vão reconhecer o novo governo e estabelecer parâmetros novos de relacionamento? Então, essa é uma questão que está também sobre a mesa, está em aberto, está em discussão, e, portanto, o que eu quero argumentar é que a derrota imperialista estadunidense no Afeganistão abre caminho para uma reconfiguração das forças naquela região da Ásia Central, onde se situa o Afeganistão, e, obviamente, que isto está relacionado com uma reconfiguração de forças que está acontecendo em nível internacional. Reconfiguração esta que consiste no fato de que os Estados Unidos não conseguem mais exercer a sua hegemonia como exerciam antes, porque existem novos atores no cenário internacional procurando dar outro tipo de contribuição ao desenvolvimento da situação mundial. E eu me referi aqui a outras forças regionais que atuam ali. O Irã já disse que quer ajudar a pacificar o Afeganistão. O Irã já disse que percebe que há diferenças entre o Talibã e a Al-Qaeda, que não é a mesma coisa, e que, embora o Irã tenha diferenças com o Talibã na interpretação, porque o Irã é um país islâmico também, existem diferenças de interpretação sobre o islamismo entre o Irã e o Talibã. O Irã reconhece que não é a mesma coisa Talibã e os terroristas da Al-Qaeda, não é? Então o Irã também vê margem de cooperação com o Talibã, vê margem de cooperação com o novo governo do Afeganistão e está oferecendo também os seus serviços para ajudar a estabilizar a situação. E temos a Rússia que ainda não retirou a classificação que faz de que o Talibã é uma organização terrorista internacional, porque é assim que o Talibã é considerado por muitos países, inclusive a Rússia, mas o chanceler Sergei Lavrov, que é um grande diplomata e é um homem que compreende bem a situação geopolítica, já deu declarações também de que ele percebe as possibilidades de mudanças no comportamento do Talibã e, portanto, as possibilidades de cooperação entre a Rússia e o novo governo do Afeganistão. Voltando a falar da China a respeito da sua relação com o Afeganistão, vocês já devem estar lembrados, quem acompanha os meus programas, que eu já me referi aqui a uma região da China chamada Xinjiang, que é habitada por muçulmanos e que os Estados Unidos procuram insuflar movimentos separatistas na região para desestabilizar a China, coisa que ela não admite, ela não aceita que os Estados Unidos façam. Então, certamente que a China tem uma preocupação adicional, além da preocupação que a China tem em cooperar com o desenvolvimento econômico do Afeganistão, ela tem uma preocupação também, óbvio, com a segurança das suas fronteiras, porque a China tem uma pequena fronteira com o Afeganistão. E, obviamente, que uma situação instável ali
na fronteira da China com o Afeganistão, poderia ensejar que forças inescrupulosas, forças obscurantistas, forças anti-chinesas promovessem a infiltração de grupos terroristas naquele território chinês. Portanto, é uma preocupação adicional para a China e uma motivação a mais para que a China ajude a estabilizar o Afeganistão, para impedir que o Afeganistão se transforme também numa espécie de berçário de grupos terroristas que poderiam, eventualmente, atacar a China de alguma maneira ou se infiltrar no território chinês. Isso é uma questão também a verificar. De qualquer maneira, me parece positivo que países como China, Rússia e Irã, cada qual com seu ritmo, com suas possibilidades, com seus propósitos e suas iniciativas distintas, que, com tudo isso, cooperem para ver se reverte a situação no Afeganistão. Eu tenho a impressão que tudo isso conectado interessa às forças que lutam pela paz mundial e não interessa às forças hegemonistas, imperialistas na região. Por isso que nós dizemos no enunciado deste programa que o que está em curso na Ásia Central, e acho que também, assim como no Oriente Médio, não favorece mais o exercício da hegemonia mundial por parte do imperialismo estadunidense. Ao contrário, eu acho que essas situações novas que estão aparecendo já são em si mesmo um reflexo de uma nova configuração de forças que está se desenhando cada vez mais no mundo, em prejuízo do imperialismo estadunidense. Vamos dar uma pausa nessa questão do Afeganistão e agora enfrentar alguns problemas aqui da nossa região querida, latino-americana e caribenha. Aproveito a pausa para pedir a vocês apoio das mais diferentes formas para o site Brasil 247 e a TV 247. Likes nas notícias e nos vídeos, compartilhamento dos nossos conteúdos, comentários, reflexões e críticas, compartilhamento de informações. Tudo isso só ajuda a amplificar nossa voz. Novos assinantes, novos membros do canal e doações de valores os mais módicos que sejam, mas essas doações ajudam muito a sustentar um veículo de comunicação independente como é o nosso. Os veículos de comunicação corporativos, comerciais, são sustentados pelos grandes monopólios econômicos e financeiros, muitos dos quais vinculados às aventuras de guerra do imperialismo. Nós somos uma força da paz e não contamos com esse tipo de ajuda e de financiamento. Quem financia a nossa atividade aqui jornalística são os leitores, são os internautas. Então, vamos cooperar, vamos ajudar a desenvolver ainda mais o site Brasil 247. Bom, meus amigos, vamos fazer aqui agora uma viagem de volta para a nossa região latino-americana e caribenha. E aqui nós temos algumas boas notícias, outras nem tanto, mas eu vou começar pela boa, que é o diálogo político na Venezuela. Parlamento venezuelano aprova diálogo com a oposição no México. A Assembleia Nacional, que é o parlamento, aprovou oficialmente um texto legitimando o diálogo político entre governo e oposição. Então, do que se trata é o seguinte, eu vou deixar a matéria na tela para comentar. Aqui é uma foto do plenário do parlamento bolivariano, o parlamento da Venezuela, que eles chamam lá Assembleia Nacional. O governo do presidente Nicolás Maduro decidiu fazer um diálogo político com a oposição. Não é a primeira vez. O governo do Maduro, anteriormente, já tinha mantido um diálogo com a oposição na República Dominicana e na Noruega.
O problema é que esse setor aí do Guaidó, da extrema-direita, esse setor mais ligado ao imperialismo estadunidense, não quis participar. E agora eles estão sinalizando que podem participar do diálogo com o governo do presidente Maduro, e o México, então, se ofereceu para sediar esses encontros. E a Noruega, que já foi sede desses encontros, continua presente neles na condição de país mediador. O México, país sede. Noruega, país mediador. Governo de um lado, oposição de outro. A ver se conseguem um pacto político. Não é um pacto de conciliação no sentido de que o governo vai ceder às posições, vai aderir às teses imperialistas e reacionárias da direita venezuelana. Nem pensar que a direita venezuelana vai aderir às teses revolucionárias do governo bolivariano da Venezuela. Não, cada um vai continuar mantendo as suas opiniões. Mas a Venezuela é um país também que precisa cessar o conflito interno para abrir caminho à estabilidade e à paz, para ampliar o horizonte da unidade nacional e para criar um ambiente político favorável ao desenvolvimento econômico. E nesse aspecto de criar um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico, destaca-se a necessidade de acabar com o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos. Suspender as sanções, que são irracionais, são injustas. Essas sanções foram impostas pelo presidente Obama numa situação em que os Estados Unidos criaram um conceito falso e que consiste em dizer o seguinte, que a Venezuela é uma ameaça inusual, uma ameaça incomum à segurança nacional dos Estados Unidos. Como? Onde? Quando? De que maneira a Venezuela poderia ser uma ameaça à segurança nacional dessa superpotência americana? Então, ao dizer isso, Obama assinou um decreto dizendo, então, como a Venezuela é isso, sanções. E o país exposto a uma série de dificuldades econômicas, não tem acesso a medicamentos, não tem acesso a equipamentos médicos e fica com o combate à Covid prejudicado. Isso é um crime de lesa humanidade. Então, nós queremos saudar esse acordo político, ou esse diálogo, porque ainda não há acordo. Eles fizeram as primeiras conversações, estabeleceram algumas regras. Essas regras foram adotadas pela Assembleia Nacional Venezuelana, transformadas até em lei, o que dá uma grande legitimidade política. E no dia 3, entre os dias 3 e o dia 6 de setembro, as conversações começam para valer. E vamos ver no que resulta. Concluo essa parte dizendo o seguinte, o presidente Maduro colocou o seguinte, olha, Estados Unidos, vocês que dão conselhos a esse setor da oposição, vocês que diariamente fazem declarações sobre o nosso país, por que não vêm conversar diretamente conosco? Então, o governo do presidente Maduro está propondo, além do diálogo político com a oposição, está propondo um diálogo direto com os Estados Unidos. Então, com a palavra Biden, com a palavra Antony Blinken, vocês não vão querer conversar com o presidente Maduro? Vocês não vão querer restabelecer o status de relações diplomáticas e reabrir as embaixadas? O Maduro acenou com isso. Por que ele acenou com isso? Porque ele compreendeu que é importante o diálogo para ver se consegue levantar as sanções. Então, em vez de ficar mandando recado através do Guaidó e dos partidários do Guaidó, vão conversar com o presidente Maduro. Não querem ir lá e nem querem que o Maduro vá nos Estados Unidos? Combinem um local.
O diálogo não está sendo feito no México, com os bons ofícios do México, do presidente André Manuel Lopes Obrador e os bons ofícios da Noruega? Está bem, escolha um lugar sede. Então, eu achei muito interessante o pronunciamento do presidente Maduro sobre esta questão. E já que estamos falando de Venezuela, eu quero informar que ontem o presidente Maduro promoveu uma reforma ministerial, nomeou 6 novos ministros. Ele fez ali uma dança de cadeiras. Não explicou com toda clareza as razões das substituições, mas algumas é possível intuir. 2 ministros, por exemplo, foram substituídos porque serão candidatos a prefeitos em eleições que se aproximam na Venezuela. Mais um sinal da democracia na Venezuela. Mais uma eleição que ele realiza, quase uma eleição por ano. Então, foi a ministra da Educação e o ministro do Interior que saíram para serem ministros. Há outros ministérios que foram trocados, que eu, por exemplo, fiquei muito surpreso com a saída do Jorge Areasa. Eu já falei aqui dele. O pessoal que me acompanha aqui deve se lembrar. Elogiei muito o Areasa. Areasa é um grande diplomata e ele se desempenhou muito bem nas funções de ministro das Relações Exteriores. Bom, ele foi guindado agora à posição de ministro da Indústria. Como a Venezuela tem expectativa de receber investimentos externos, inclusive chineses, então é possível que, com as capacidades que o Areasa tem, um quadro jovem, um homem muito dinâmico, pode ser que seja interessante para esse setor da economia contar com a presença dele na chefia desse ministério. Mas ele foi um grande chanceler e eu só acho que não vai haver perdas porque o Maduro, então, resolveu nomear para o lugar do Areasa ninguém menos do que o embaixador da Venezuela na China. Como nós estamos vivendo um período em que as relações entre a Venezuela e a China vão se incrementar, é possível que essa nomeação tenha este sentido, de facilitar ainda mais o diálogo e as relações bilaterais com a China. Então vamos aguardar e desejar que sempre os companheiros bolivarianos tenham êxito na sua missão de governar e desenvolver o país. Bom, gente, da Venezuela vamos para o Peru. No Peru, que também é assunto aqui quase que semanal, o governo progressista do presidente Pedro Castilho ainda não conseguiu, está tentando formar um ministério, está tentando implantar as primeiras políticas, mas a ultradireita e a direita não querem deixar o homem governar. Então está aqui a denúncia. O ministro peruano acusa o Congresso, que tem uma maioria conservadora, de buscar uma crise política. Então diz assim, ó, o ministro da Justiça denunciou que o Congresso busca pretextos para não outorgar a confiança à gestão de Guido Bellido, que é um ministro que está sendo indicado como presidente do Conselho de Ministros. O Peru é um país presidencialista que tem Conselho de Ministros e presidente do Conselho de Ministros, e o Congresso está ameaçando que não vai aprovar a indicação dele e está querendo criar uma situação de veto a alguns ministros. Semana passada eu comentei aqui sobre a excelência da política externa anunciada pelo ministro Héctor Bejar, um homem de larga experiência política, um sociólogo, ex-guerrilheiro, um senhor já de mais de 80 anos e que foi nomeado ministro das Relações Exteriores e fez um discurso magnífico e uma proposta de inserir o Peru na multilateralidade, de inserir o Peru na integração latino-americana e caribenha, de retirar o Peru daquele maldito Grupo de Lima, de fazer o Peru retornar à CELAC e de dizer que o Peru quer cooperar com a paz mundial e de condenar as sanções e os bloqueios.
demonstrando solidariedade com países como Cuba e Venezuela. Fizeram a carga em cima do homem, o homem foi obrigado a, com menos de 20 dias de governo, o homem se demitiu. Foi obrigado a se demitir. E a questão que se coloca, do mesmo jeito que o ministro da Justiça está dizendo que o Congresso peruano quer buscar uma crise política para não permitir que o governo governe, que o novo presidente governe, eu também afirmaria que a demissão do Héctor Bejar, eu vou mostrar aqui a notícia para vocês, a demissão do Héctor Bejar significa que as forças da direita peruana não querem que o Peru tenha uma política externa independente. Está aqui, ó. Ministro das Relações Exteriores do Peru renuncia após 20 dias no cargo. Héctor Bejar apresentou sua renúncia como ministro das Relações Exteriores na terça-feira 17, depois de 20 dias da posse, sendo o primeiro ministro de Pedro Castilho a deixar o cargo. A renúncia acontece depois que foi desatada uma campanha midiática contra ele. Então, eles fizeram o seguinte, eles tiraram do arquivo, tiraram do fundo do baú, umas declarações que o Héctor Bejar fez, dizendo que a origem do terrorismo no Peru, porque eles ficam acusando o governo do Castilho de terrorista. Os ministros do Castilho de terrorista, na campanha eleitoral, disseram você é ligado ao terrorismo. Falaram isso com o Castilho. E ele disse, eu não tenho nada a ver com terrorismo. E o Héctor Bejar deu uma declaração de quem tem a ver com terrorismo são os militares. E fez lá uma acusação à Marinha. Só que quando ele fez essa afirmação, ele não ocupava cargo público nenhum. Então ele não violou nenhuma regra. E ainda disse mais, retiraram as minhas declarações do contexto. Mas é isso, a direita não quer deixar o Pedro Castilho governar. E, especificamente, sobre esta questão da demissão do chanceler, eu diria o seguinte, a direita não quer que o Peru tenha uma política externa independente. Essa é a questão. Bom, meus amigos, quero tratar um assunto que tem um sentido político e tem um sentido, obviamente, humanitário, que é sobre esse terrível terremoto que aconteceu no Haiti e que, infelizmente, já vitimou cerca de 2.000 pessoas, cerca de 2.000 mortos, cerca de 10.000 feridos, cerca de 60.000 casas destruídas. Vocês se lembram daquele terremoto que teve em 2010 no Haiti, que matou 200.000 pessoas? Coisa terrível. Bom, os poderes internacionais, as potências internacionais, especificamente Estados Unidos, Reino Unido e outros países imperialistas, disseram, nós vamos ajudar, vamos mandar dinheiro através das ONGs, vamos financiar uma série de coisas. Mas eu, francamente, ainda não vi exatamente se essa... Também não digo que não chegou, mas eu não vi se chegou. Eu não recebi, eu procurei não receber a informação se chegou. Eu espero que tenha chegado a ajuda americana ao Haiti. Até porque os Estados Unidos têm um grande déficit humanitário com o Haiti, porque os Estados Unidos sempre financiaram ditaduras, as mais cruéis no Haiti. E as piores violações dos direitos humanos no Haiti, financiaram invasões no Haiti, fomentaram guerras internas no Haiti, derrubaram governo no Haiti. Então, os Estados Unidos têm a obrigação, sim, de ajudar o Haiti. Mas a ajuda que eu sei que chegou foi essa aí, ó, gente. Médicos cubanos já atenderam 600 vítimas após o terremoto no Haiti. Essa notícia é de 3 dias atrás. Saiu na Prensa Latina, que é uma agência de notícias latino-americana muito boa. Recomendo a leitura sempre da Prensa Latina. E a gente sempre está reproduzindo aqui no Brasil 247 as notícias que, gentilmente, a Prensa Latina, a agência de notícias Prensa Latina, fornece. Então, eu saúdo. Cuba tem uma grande expertise na
no enfrentamento de acidentes, assim, de calamidades. Já fez isso em muitos países da África. E já fez no Haiti também. Naquele terremoto que eu me referi de 2010, os médicos cubanos foram para lá. Além da expertise que os cubanos têm no combate a determinadas enfermidades, no caso o cólera, que os médicos cubanos, foram para o Haiti na década passada exatamente para combater o cólera. Então tem grande capacidade de ajuda médica. Parabéns a Cuba. E por falar em Cuba, eu quero ainda compartilhar mais uma notícia com vocês e continuar parabenizando Cuba e a China, porque realmente é algo que é muito importante para Cuba, para a China e para o mundo. Notícia aqui da Telesul. China doará a Cuba concentradores de oxigênio para enfrentar a pandemia. A China fez chegar também, já faz 2 semanas, 30 ventiladores pulmonares para enfrentar a pandemia do coronavírus. E o governo da China doará 150 concentradores de oxigênio a Cuba com o propósito de enfrentar a pandemia de contágios da Covid-19. Informou na última sexta-feira, ontem, o correspondente da Telesul em Pequim, Iramci Peraza. Então, parabéns também a Cuba por receber essa ajuda da China e parabéns à China por estar fazendo essa cooperação. A gente sabe o esforço humanitário que Cuba faz para combater a pandemia em seu próprio país e no mundo. A ajuda que ela dá com o fato de estar produzindo as suas vacinas, que vão chegar a toda a população cubana e, com tempo hábil, vão chegar também para outros países do mundo. E a gente sabe da ajuda que Cuba mandou, através das suas brigadas médicas, para vários países do mundo para combater a pandemia, inclusive países ricos, Espanha e Itália, que eu digo. Então, é muito importante a ajuda que a China está brindando a Cuba, para além dos convênios todos de cooperação econômico-financeira que foram anunciados já no ano passado, depois de reuniões de cúpula entre os presidentes Miguel Díaz-Canel de Cuba e Xi Jinping da China. Bom, meus amigos, esses eram os temas. Muita coisa a gente tratou hoje e já vai com 1 hora de programa, quase. E a gente, então, se despede, agradece muitíssimo a participação de vocês, fazendo votos de uma excelente semana e de que todos nos mantenhamos com os cuidados necessários em relação a essa nova variante que está aparecendo aí, para ver se a gente consegue ajudar a acabar com a pandemia também em nosso país. Para a semana estamos aqui, todos os dias às 7 da manhã no Bom Dia 247. Segunda-feira eu não vou estar, porque eu vou fazer uma folguinha, mas o restante da semana sim. E na quarta-feira, aqui com o professor Lejane Miran, O Mundo Como Ele É. E no sábado, como sempre, nesse nosso horário, que já temos essa empatia com o público específico do programa A Semana no Mundo. Então, gente, muitíssimo obrigado. Um abraço a todos e excelente semana. Tchau, tchau.